Boa noite, pessoal. Boa noite, Votorantim. 20 horas. Tá parecendo coisa de jornalismo, né? Faltou só a musiquinha entrando agora. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Hoje com um pouco de alergia, né? Então essas coisas acontecem quando a gente fica velho. E como a proposta é um bate-papo sobre liderança, ok? Então você que está conosco aí nesse bate-papo, não deixa eu falando sozinho não, tá? Tô bem à vontade aqui, sentado em minha cadeira. Quero que você participe também, mandando sua mensagem de texto ou de voz pro WhatsApp, tá bom? Nota o número aí 15 981 310840, ok? Meu WhatsApp 981 310840. E você faz sua pergunta de texto, já está aberto o meu WhatsApp aqui. E a gente vai poder bater um papo, tá? Mais uma vez, duas telas abertas, mais o celular aqui na frente, pra gente estar conversando, tá bom? E aproveitando nesse início também, antes de iniciar o assunto que eu queria comentar com vocês hoje, lembrando que agora no dia 29 de fevereiro vamos ter o nosso primeiro módulo do seminário de liderança, né? O seminário de liderança que vai acontecer aqui na cidade de Sorocaba. O primeiro módulo vai ser no dia 29 de fevereiro, último sábado então do mês, 29 de fevereiro, e vai ser das 8 da manhã às 12, e vamos estar falando sobre os temperamentos, vamos estar falando sobre os perfis da liderança, como é que você reage diante da circunstância, da situação, como é que você se entender, se conhecer, autoconhecimento. Vamos estar também mostrando uma ferramenta de autoavaliação que avalia sua qualidade, seus pontos fortes e fracos. Vamos dar direção para que haja melhoria, né? E o segredo exatamente é esse. Eu estou lendo um livro agora, 21 lição para o século XXI, de Yuval Harari. Muito interessante esse livro. Tem umas coisas que eu acho legal, outras a gente não concorda com tudo, mas tem muita coisa que se aprende quando se lê, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante no que ele coloca no livro dele é exatamente que daqui para frente, cada dia mais, relações vão ser um diferencial no convívio profissional, no convívio profissional. Então, saber se relacionar, investir nisso, e interessante também que não somente aquela relação para fora, como também a relação para dentro, saber viver bem sozinho, estar com você mesmo, né? Isso, na verdade, se fala muito sobre essa inteligência emocional, que é uma busca constante. E nos seminários, então, que nós vamos estar fazendo agora no dia 29, ele tem essa tônica também, e tudo que a gente fala tem a ver com a liderança servidora, que acima de tudo tem a ver com servir ao outro, tá? Servir a outra pessoa que está próximo de nós, servir um projeto. Ok? Então, você que queira perguntar, nós vamos aí hoje mais ou menos com uns 30 minutos, né? Vamos depender da minha participação, houver perguntas, né? Se a voz estiver um pouco estranha, é devido a essa alergia que atacou. Sempre que nós falamos de liderança, então tem várias coisas complexas na questão da liderança, né? E uma delas é a questão das habilidades, das qualificações do líder. O que o líder precisa saber, o que ele precisa dominar para ser um bom líder. Então eu queria colocar exatamente sobre essa questão. O Abraham Lincoln tem uma frase que está aqui aberta para mim: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em outras pessoas ou em pessoas comuns, né? Então nós temos essa busca de desenvolver habilidades. Então nós temos que constantemente estar entendendo quais são as nossas habilidades e desenvolver as nossas habilidades. Quais são as coisas que nós precisamos ter, né, ou saber, ou fazer, para podermos desenvolver um bom trabalho. E, como liderança, fazer com que outras pessoas também cheguem a isso, ok? Então essa é o grande segredo, desenvolver habilidades. E dentro desse aspecto essa parte interior do líder com ele mesmo, então eu quero pontuar aqui duas coisas que são caráter e prática, vamos dizer assim.
Qual é o caráter do líder? Né? Então, e quais são as práticas que o líder deve ter? Quando se fala de caráter, nós vamos entrar em pontos fortes e pontos fracos. Tá? Haverá um módulo que vamos falar sobre as qualidades do líder dentro do seminário e vamos tratar muito forte nessa questão. No primeiro módulo vamos dar um trabalho bem profundo na questão de reconhecer e conhecer as habilidades, tá bom? Conhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Então, quais são os seus pontos fortes para a liderança? Ou seja, para aquilo que você se propõe a fazer, para aquilo que se propõe a trabalhar, quais são os seus pontos fortes? Melhor ainda, para aquilo que você quer desenvolver como pessoa, ou para aquilo que você quer desenvolver como profissional. Quais são as habilidades, quais são os pontos fortes, vamos dizer assim, melhor, quais são os pontos fortes que esse profissional tem que ter? Tá? Se você almeja alguma profissão, ou almeja estar em algum lugar de influência, quais são os pontos fortes que essa pessoa que já está ou que quer chegar tem que ter? Vamos dizer que um dos pontos fortes da liderança seja a comunicação. Tá? Comunicação necessariamente não significa um bom palestrante, não significa um bom professor, né? Porque os professores e palestrantes têm essa capacidade de comunicar-se, mas não é isso. Né? Às vezes o pessoal acha eu não sou um bom comunicador porque ele é tímido, mas não tem nada a ver timidez com a não comunicação. Tá? Então digamos que a comunicação, o primeiro ponto importante da comunicação é saber ouvir. Tá? O segundo ponto é saber expor a ideia de uma forma clara e simples. Isso é uma boa comunicação. Não necessariamente aquele que fala bastante é o que tem uma boa comunicação. Talvez ele tenha uma boa falação e não necessariamente uma comunicação. Não consegue transmitir os pensamentos, não consegue transmitir a ideia principal. Né? Então, quais são os pontos fortes que tem? Bem, comunicar. Silvio, eu sou tímido. Então vai ter que tratar a timidez, que não é um ponto fraco. Tá? Isso aí é uma questão de habilidade, tem que se desenvolver isso aí. Então eu preciso fortalecer esse ponto na minha vida, da boa comunicação. Tá? Então quais são os pontos fortes que você tem que ter para chegar naquela profissão ou para chegar naquela situação no futuro que você almeja? Tá bom? Quais são os pontos fortes? E quais os pontos fracos que você tem hoje que precisam ser eliminados para que deixem de atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Então nós temos que ter essa clareza dos pontos fortes e dos pontos fracos. Por isso que nesse primeiro seminário vamos falar bastante sobre quais são os pontos fortes. Nós teremos ali 80 itens, né, que vão traçar o perfil de ponto forte e ponto fraco. Nesses 80 itens nós vamos fazer isso, tá bom? Onde vai ser feito, a pessoa vai poder enxergar e entender por que ela reage diante da circunstância. Qual é a afetação que ela tem diante de um quadro, diante de uma circunstância que possa dificultar a liderança dela. Outro item que eu quero falar hoje é a questão da habilidade. Quais são as habilidades necessárias? O que é habilidade? Ponto forte é o que você é, ponto fraco, aquilo que você não pode ser. Habilidades, aquilo que eu sei fazer, ou que eu domino, e limites, aquilo que eu não sei fazer ou eu não domino. Então, as habilidades. Um exemplo é alguém que joga basquete. Isso não é um ponto forte. O ponto forte dele para jogar basquete seria ter esse equilíbrio físico, tá? Um equilíbrio, tá? Uma coordenação motora equilibrada. Isso já é um ponto forte. Mas para ele ser um bom jogador de basquete, ele tem que ter habilidades. Ele tem que desenvolver habilidades. Tato fino, movimentação, e tudo isso com o treino vai aprimorando. Então quais são as habilidades que você tem que ter para ser um bom líder, um bom gestor, estar à frente, estar daqui 20 anos fazendo coisas relevantes? Habilidades. Quais são as habilidades que a sua profissão exige de você hoje? E quais são as habilidades que ela exige para onde você quer ir? Então você tem alguma coisa que você não sabe fazer, não sabe operar,
não tem controle, não tem domínio, você tem que aprender esse domínio. Então, digamos que vou falar uma coisa hoje que parece loucura, né? Mas alguém que não sabe trabalhar com computador, uma planilha Excel, um PowerPoint, um e-mail, né? Então isso é um analfabeto digital, vamos dizer assim. Ah, sabe trabalhar com... Não sei. Então isso é uma coisa que limita. Ah não, ele sabe, então ele é habilitado. Então ele não tem limite para aquilo. Tanto que nós, do nosso uso do software que tem aí, nós vamos estar sendo mais habilidoso com o tempo. Então, Silvio, eu não levo jeito para coisa. Não existe esse negócio que não leva jeito. Talvez você se diminuiu em não querer desenvolver, não querer aprender, não querer buscar mais conhecimento, mais habilidade para aquilo. Digamos que uma outra questão que envolve a habilidade seria exatamente um outro idioma. Eu preciso de um outro idioma. Você não tem um outro idioma, então a sua carreira vai ser limitada para dentro daquilo que você tem um domínio de idioma. Então, se você vai trabalhar só no Brasil, falando bem português, ótimo. Não, eu quero trabalhar fora do país, você vai ter que ter um segundo idioma, dependendo de onde você for, ou inglês, ou um outro idioma, né? Hoje em dia estão falando muito sobre falar chinês, né? Porque o mercado da China é muito forte, então dentro da China tem 3, 4 idiomas falados ali. Então, o que eu vou falar? Né? Mandarim, que é o que mais se fala, é o comercial. Não, eu vou trabalhar com uma empresa francesa e vou para a França. Então, aprenda francês. Aquilo que você precisa. Se você não sabe, você é limitado. Então, habilidades são aquilo que eu domino, que eu tenho controle e que eu sei usar. Limites é aquilo que eu não domino, que eu não tenho controle e não sei usar. O importante é que você tenha essa clareza. O que você precisa ter de pontos fortes para chegar lá, e o que você precisa ter de habilidades. Então são duas frentes. Fortalecendo os pontos fortes e desenvolvendo habilidades. Então, hoje a liderança gerencial, ela vai trabalhar com esses dois braços muito fortes. Quais são os seus pontos fortes e eliminando os pontos fracos. Eliminando o ponto fraco. Vamos dizer que seja um ponto fraco da pessoa, seja ela não ser disciplinada quanto à questão do horário. Esse é um ponto fraco. Não tem como treinar a pessoa. É um ponto fraco. Então ela vai ter que eliminar isso. Tá? Ela vive atrasada, ela chega atrasada. Por mais que ela busque mecanismo de habilidades, isso não é uma questão de habilidade. É uma questão que eu chamo de caráter. Não vou chegar atrasado mais. E pronto. Fato. E vou fortalecer isso. Quando eu chamo isso de caráter, eu estou dizendo que são coisas que geram em nós hábitos positivos, pontos fortes, e hábitos negativos, os pontos fracos. Então a pessoa que sempre chega atrasada, ela tem um hábito, ela é habituada a chegar atrasada. Isso faz parte dela, ela vai ter que tirar isso. Então ela vai ter que trazer um novo hábito. Ela tem um vício mental de chegar atrasado. E sempre justifica, explica, mas não tem. Está errado. Então aquilo que não é legal eu tenho que tirar. E colocar um hábito positivo. Né? Eu tenho que tirar essa mentalidade e colocar uma outra. É importante profissionalmente, pessoalmente, nas minhas relações sociais, ser cumpridor de horário? Sim, tem que ser um ponto fraco. Então vamos trabalhar com isso. E vamos se tornar ponto forte. Eu preciso ter habilidades, coisas que eu domino, que eu preciso aprender, conhecer para poder desenvolver. Quais são os pontos fracos que você tem? Elimine. Quais são os pontos fortes que você precisa ter? Desenvolva, fortaleça. Interessante dentro da questão da personalidade, nessa que nós vamos estar falando sobre 4 personalidades, então, é a pessoa popular ou a pessoa agregadora, a pessoa prática ou a pessoa executora, a pessoa planejadora e a pessoa então que ela tem uma visão de qualidade muito forte. Então essas 4 pessoas que nós vamos estar trabalhando com elas.
dentro dessas pessoas, né, esse analítico que é o último aí. Quando você pensa num ponto fraco, vamos dizer assim, da segunda personalidade, né? Aquela pessoa, então, ela é uma pessoa muito forte, mas um dos pontos fracos dela, normalmente, dessa pessoa que tem esse domínio, essa dominância dessa personalidade, um dos pontos fracos dela é exatamente se irritar. Como ela é muito rápida, dinâmica e tudo mais, ela acaba se irritando com as pessoas que são um pouco mais lentas. Então o ponto fraco dela é autocontrole. E nesse autocontrole, então, quando ela começa a trabalhar no ponto fraco e vai desenvolvendo isto, juntamente com as habilidades importantes que ela vai desenvolver também, ela consegue ter domínio. E o domínio, ele é um ponto forte da terceira personalidade, do terceiro temperamento, que tem a ver com a pessoa planejada, né? Essa personalidade de planejamento, ela é mais controlada, ela é mais organizada nas suas emoções também, nos seus sentimentos, ela é mais organizada. Então ela não estoura tanto. Então, por si, ela já é organizada. Quando elimina o ponto fraco, de falta de controle, ele puxa uma pessoa controlada. Então vai gerar o equilíbrio da personalidade. Pontos fortes e pontos fracos, habilidades e limites. Vamos ver aqui mais uma. Todo mundo já ouviu falar, conhece, né, a questão do chá. Já que falei do chá, deixa eu tomar uma aguinha aqui na minha garrafinha. Então nós temos conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento, tudo aquilo que você precisa conhecer para ter uma boa, ser uma pessoa de eficácia dentro do que você quer fazer. Habilidades, aquilo que você domina. Bem, quando nós pensamos em conhecimento e habilidade, eu não vejo tanta resistência das pessoas quando vão para um treinamento nesse sentido. Quando você vai treinar as pessoas para conhecimento, um exemplo, vamos treinar a pessoa para conhecer uma ferramenta nova, um equipamento novo, né? Conhecer algo novo, uma técnica nova. Normalmente somos abertos para ir para um processo de aprendizagem, para buscar conhecimento. Então temos esse desejo. Entendemos que conhecimento, né, para nós, ele soma o nosso valor hora. Melhoramos como profissional, vamos ganhar mais. Segundo, habilidade. Bem, eu vou aprender uma nova ferramenta, vou gerar habilidade, vou aprender um novo equipamento, e com isso vai me fortalecer e vai me gerar ganhos. Então, conhecimento e habilidade não são coisas que a gente vê no currículo, né? Quais são os conhecimentos que a pessoa tem? Quais são as habilidades? Onde a gente vai achar habilidade? Quando ela fala, trabalhei com esse projeto, fiz aquilo, você começa a supor que ela tem aquelas habilidades, porque ela já mostrou que faz. Ele tem habilidade para usar Excel? Não, ele é bom em planilha. Um SAP, outra ferramenta de controle, ele consegue. Então ele tem habilidade, está lá. A gente supõe, lógico, vamos ter que fazer um teste para aquilo. Mas fica mais fácil de achar. Agora o terceiro, atitude. É interessante que entramos numa empresa, entramos numa organização devido ao nosso conhecimento e à nossa habilidade. E se somos mandados embora fora situações de crise, é por falta de atitude ou atitude errada. Antes de continuar aqui, falar para você que está entrando agora, quiser mandar sua pergunta pelo WhatsApp 15 981 31 0840. Envie sua pergunta, tá, para o WhatsApp 15 981 31 0840. Algumas pessoas estão entrando aqui, eu estou vendo, mas fique à vontade de você mandar a sua pergunta. Conhecimento e habilidade, há uma disposição para buscar, há uma facilidade de querer aprender conhecimento e habilidade. Mas quando a gente dá um treinamento sobre mudança de atitude, mudança de comportamento, as pessoas têm resistência. Porque de uma certa forma muda o meu jeito de ser. Em outras palavras, o seu jeito está bem. Então nós temos que trabalhar com isso.
E aí que eu encontro muita resistência nas pessoas em querer mudar suas atitudes. Aonde você quer ir? Bem, nós estamos vivendo agora, né, já começaram a pessoas se mexer, algumas pessoas, uns mais, outros menos, para as questões políticas que haverão agora em 2020. As eleições municipais devem. Então eu percebo, eu tenho uma leitura sobre isso, eu percebo através das redes, né, principalmente o Facebook, que pessoas que não tinham tanta uso começam a aparecer, postar foto, né? É natural isso, né? Então, tanto que as pessoas colocam em foto dos políticos comendo pastel e aquilo vai, normal, né? Só que as pessoas querem ter mudança de comportamento é, circunstancial e momentânea. Então veja bem, o que faz com que você escolha um ou outro é a somatória de comportamento que essa pessoa tem, seja ele falado, seja ele demonstrado com atitudes. Então isso começa a gerar um escrutínio, uma escolha para nós daquele perfil que a gente quer como líder. Bem, qual o perfil que você quer como líder? É uma sátira só, já que estou nesse assunto. Eu vi muita gente colocando a respeito daquele prefeito que sempre está nas ruas trabalhando, pintando e tal, né? Eu achei bacana, inclusive eu acho legal o perfil dele, eu acho que a mentalidade é a mentalidade de servir mesmo, e tem que ser assim, né? Eu não conheço, não sei até onde isso nele é verdadeiro, então não posso julgá-lo e nem defendê-lo, mas eu acho interessante essa postura que mais outros tivessem assim, né? Aí tem muita gente que estava postando assim, eu quero um prefeito igual lá da cidade tal, esse prefeito aí. Aí eu comecei a pensar um dia, falei, não, tudo bem, você queria um prefeito igual aquele, é legal. Agora, a população vota um prefeito igual aquele, né? Então essa é a questão. Então, se aquela cidade dele o escolheu, é porque eles souberam escolher. Então, em vez de pensar, queremos um prefeito igual aquele, eu acho que a gente queria que tivesse uma população que pensasse igual aquela, né? Senão não adianta, fica no mesmo, né? Então, abra a mente no sentido de que tipo de perfil de liderança você quer. E ela é uma somatória do quê? Principalmente das atitudes. Conhecimento fundamental, habilidade, saber operar fundamental, mas o que faz você escolher o candidato seu A ou B está na atitude que ele tem. Então olha só, a empatia sobre a postura correta, o jeito correto. E a gente, na verdade, para tudo a gente busca algo que tenha a nossa empatia, que a gente se assemelha com a pessoa no modo dela fazer, no modo dela ser, né? A gente quer buscar alguém que pense mais ou menos igual a gente. Isso faz parte do ser humano. Ok. Trazendo para a nossa prática do nosso dia a dia, a pergunta é: quais são as atitudes que você entende que seriam atitudes de uma liderança forte? Quais são as atitudes de uma liderança forte? Depois eu vou dar uma lida aqui sobre algumas atitudes. Mas quais as atitudes que você quer ver? Quais são as qualidades de um líder que você gostaria de ver no seu líder? Ou num líder? Né? Quais são as qualidades? Aí eu pergunto, essas qualidades que você gostaria de ver no seu líder, você tem em você? Interessante isso, né? Nós queremos ver no outro, mas não partilhamos do querer ser aquilo que a gente almeja. Então, como que você quer um líder? Quais são as qualidades fundamentais dessa liderança? Quais são as qualidades que essa pessoa do líder tem que ter? Quais são as qualidades, digamos que você está no início de uma carreira ou em transição ou caminhando para alguma direção e você pensa assim, não, para eu me tornar aquilo lá na frente, eu preciso ter essas habilidades, essas qualidades, vamos chamar assim. Quais as qualidades? Aí a pergunta é, como é que essas qualidades estão em você?
Rapidamente aqui, já estamos chegando aos 25 minutos de bate-papo, né? Desculpe que hoje estou com alergia, então fica até um pouco mais difícil, vai ficar gravado. Por favor, compartilhe para os seus amigos. Teremos aí, dentro do possível, quero cumprir esse programa de toda quarta-feira falando, mesmo que não esteja tão bem como hoje, mas está buscando fazê-lo, né? Eu queria passar para vocês rapidamente algumas qualidades que eu entendo que são importantes para um líder. Primeira qualidade: o líder tem que ser visionário. Ele tem que saber aonde ele vai. Porque se ele não sabe onde vai, como é que as pessoas vão segui-lo? E liderança é seguida. Liderança não é imposta. Antes de você comprar o líder, você compra a visão do líder. Qual é a proposta dele, onde ele quer ir, o que ele quer fazer. Poxa, eu gostei dessa ideia. Então o líder tem que ser visionário. Imagine um líder que não seja visionário, não sabe onde vai, o que tem para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, onde ele vai, não sabe. Ele entra num negócio e fala assim: olha gente, a gente vai fazer um projeto novo, eu não sei onde vai dar, não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai poder ser daqui 10 anos, mas acho que estou empenhado, focado para que a gente vá junto. Ninguém entra nessa barca. Qual é a sua visão? Onde você quer ir? O que você quer fazer? Como é que você quer estar? Falamos isso na semana passada. O líder não adianta ser só visionário. Visão é importante. Mas tem muita gente que tem muita visão e não tira do papel. O líder tem que ser planejador. Eu tenho que ter visão de onde eu vou e planejar as minhas ações. Planejar é pré-determinar o curso de uma ação. Aonde eu vou com isso? E como que eu vou nisso? Planeje. Tá? Planejar não gera escravidão de agenda. Gera eliminar pontos fracos. Eliminar possibilidade de falha. Planeje. Esse ano, o ano que vem, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depois planeje 10 anos. Onde você quer estar? Então, dos 5 anos, você pula para 10 anos. E do 10 anos para 15 anos. E do 15 anos para 20 anos. Para que haja uma reta. Para que de repente você comece a caminhar e não comece a fazer muita curva. Ou fazer uma curvona sem saber no que vai. Planeje. Para ver se você está no caminho certo. Outro ponto. Seja praticante. Não teórico. Eu estudo liderança mesmo profundamente, e isso faz parte do meu dia a dia, desde 1995, quando eu tive um curso de liderança, uma matéria de liderança dentro do curso que eu fui fazer, e fiquei surpreendido, ela me pegou mesmo. Na verdade, naquele momento eu senti como tivesse caído escamas dos meus olhos, abriu um quadro novo, possibilidades. E eu vi como era importante trabalhar no desenvolvimento de líderes. E graças a Deus, nos meus últimos 10 anos, 2008, 12 anos, basicamente minha vida em cima disso. 95 comecei a estudar, fiquei um bom tempo trabalhando com isso, liderança e mais a minha vida de trabalho normal, até que em 2008 eu me lancei totalmente para isso. Já vinha treinando pessoas de 2015 até 2008. Mas 2008 foi quando eu mudei a chave e falei, não, agora meu negócio é só este. Então de 2008 até agora, indo já para o 12º ano, 100% da minha vida voltada para treinamento de liderança, trabalho de liderança. Tudo que eu faço tem a ver com formação de líderes, desenvolvimento de líderes. Eu vejo muita gente que tem ideias, tem visão, põe as coisas no papel, só que não pratica. Tudo aquilo que você ouvir, ler e aprender, pratique. Uma mentalidade interessante, uma ferramenta de qualidade é Kaizen. Seja uma pessoa Kaizen. Não tenha apenas a Kaizen como ferramenta de qualidade, mas como estilo de vida. Tudo aquilo que te falarem, isso aqui é bom, pratique. Isso aqui não é bom, não pratique. Um exemplo então, para você ver se você é uma pessoa Kaizen. Fumar não é bom, não agrega nada. Então se você fuma, você não é Kaizen. Pare com esse negócio. Tudo aquilo que possa atrapalhar você, tudo aquilo
que você possa entender que vai atrapalhar. Então cuide bem da sua saúde física, da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Nesse equilíbrio, você é uma pessoa Kaizen. Quando alguém falar, esse livro aqui é muito bom, leia. Quando alguém falar isso aqui, olha, isso aqui não é tão bom, até dá uma olhadinha para ver. Vai que não é bom para ela, mas é bom para você. Mas tem coisa que não é bom mesmo. Um exemplo, eu já dei agora. Fumar. Todo mundo sabe que caminhar pelo menos 3 vezes por semana, meia hora, é bom. Todo mundo sabe. Mas nem todo mundo faz. Porque não tem a filosofia Kaizen como estilo de vida. Seja praticante, não apenas teórico. Seja corajoso. Bem, coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é loucura. Coragem é ter o medo, mas ter a prudência de agir junto com o medo. Pesar as possibilidades positivas e negativas e tomar a decisão por fazer. Agora a pessoa fala, não, eu sou corajoso, eu encaro. Não, isso é louco. Não tem prudência. É imprudente. Né? Eu dirijo estrada, indo para um trabalho ou outro, num lugar, uma cidade ou outra, e eu sou uma pessoa que eu te digo com toda tranquilidade, eu tenho medo de estrada. Esses dias fui levar minha esposa em Itu, que é pertinho aqui, gastamos uns 25 minutos daqui até lá, 30 minutos, e já estava chovendo muito, e eu fui preocupado, porque o dia que eu perder o medo de dirigir eu morro. O medo não é ruim, ele é um parâmetro, mas o que acontece? A falta do medo se torna imprudência. Seja corajoso, mas prudente, tá? Continuandinho aqui, já quase terminando. Se prepare para os dias ruins. Existe uma filosofia de sucesso que todo mundo acha que vai dar certo. Não, calma. As coisas boas vão acontecer, mas não tem como você colher se você não tiver como capinar primeiro, pegar sol na cabeça, terra dura, bater enxada, ter que molhar, esperar chuva, qualquer coisa, plantar para depois colher. Esteja preparado para os dias ruins também. Eu gosto de pensar uma coisa que é interessante, que a natureza, né? Deus fez a natureza com uma sabedoria maravilhosa. Então nós temos os climas. Verão, né? Nós temos lá verão, quente. Depois nós temos outono. Começa a dar uma melhorazinha no tempo. E inverno. No hemisfério norte, tudo que é planta praticamente quase morre. Depois tem primavera, onde começa a nascer novamente.